Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas e 47 minutos, segue aí 21 graus a temperatura. E hoje é terça-feira, dia da gente conversar com o economista e o analista Antônio Carlos Frachelli, porque nós vamos além hoje da economia. Frachelli, prazer recebê-lo. Muito obrigado Pela presença, porque nós tivemos ontem um fato, né, não dá para ser menos do que histórico, né, no encontro do presidente, o previsível presidente Donald Trump, com o ditador Kim Jong-un. Né? Não se esperava muito, havia até uma ameaça por parte dos Estados Unidos de, se não houvesse um avanço, o presidente norte-americano iria sair antes, né, do final do encontro, mas surpreendeu até para o lado positivo que aconteceu. Eu, assim, todas as gravações que fiz, internacionais e nacionais, todos apostavam contra um acordo, contra algum tipo de conclusão, né? O problema é que a Guerra da Coreia, de 1950 a 53, ela terminou com um armistício, ela não houve a paz. Então, o estado de guerra para a Coreia do Norte permanece até hoje. Então, na hora que indagaram ao Trump, ele sinalizou como um primeiro encontro positivo. Quando entrevistaram o Kim disse, não, é um caminho para a paz. Então, são realidades diferentes, né, que a história nos trouxe até essa madrugada. E a questão dos armamentos, né, nucleares, né? Dá para ter mais otimismo em relação a não termos uma terceira guerra mundial a partir desse encontro e desse processo que imagino que seja longo, né? Bem, a gente está muito acostumado a ouvir as opiniões de analistas, né, antes do evento, e ninguém acreditava nessa possibilidade. Eu via, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os analistas dizendo que o Kim iria esconder a parte do arsenal dele. Mas o acordo é para desnuclearização da Península Coreana. Então, é uma coisa bastante profunda, né? Eu acho que o Trump conseguiu uma grande vitória ontem. É uma vitória parcial, é uma vitória inicial, mas ele criou as condições pelas imagens que se apresentam. Eu vi pessoas analisando, por exemplo, o riso do Kim, né? Eu lembro de uma aula nos Estados Unidos, uma certa oportunidade, nós estávamos tendo uma disciplina e o professor não está olhando para os alunos. E identificou um coreano, ele olhando para a janela, o professor olhando para a janela, ele fez a pergunta para o coreano. O coreano não sabia o que perguntar para ele. Então ele ria todo o tempo. Então é um pouco do hábito deles, né? Não é uma coisa assim que estive no estado de felicidade. O que eu percebi em todas as imagens que passaram, mesmo que tenham sido filtradas, era, digamos assim, de uma convergência bastante intensa entre as duas partes. Ontem, alguns analistas falavam sobre que alguns ditadores, né, ao redor do mundo estariam com muito... Ele conseguiu, né? O ditador norte-coreano conseguiu uma relevância e ser recebido, né, pelo presidente dos Estados Unidos, em razão, claro, do risco que existe ali, né, nessa relação, claro. E do potencial bélico, né, claro. E nuclear da Coreia do Norte, claro. Que tem, parece que 6.000 unidades espalhadas pelo país. Não, inclusive, ele mostrou num discurso anterior, nesse processo final, que ele tinha condições de alcançar os Estados Unidos, né? Mas eu acho que a reunião foi promissora, eu acho que o encontro foi amistoso e acho que deve haver uma agenda a partir de agora, porque o Trump está exigindo a presença da China. A China é fundamental, foi fundamental nas negociações e vai ser fundamental na consolidação do quadro político regional. Eu acho que o Trump ganhou ontem uma parada aí contra os formadores de opinião, inclusive contra a minha opinião. Bom, então isso surpreendeu mais uma vez o Trump. E para a gente encerrar, que tipo de repercussão na nossa área econômica isso pode trazer? Bem, eu acho que a partir de agora a economia internacional, que estava com um ambiente de incerteza muito grande, tenta amainar. A economia americana vem crescendo mais. A elevação dos juros é altamente provável. Então eu penso que o sinal verde melhora para os Estados Unidos. Para nós, o dólar avançando, o dólar se fortalecendo, cria mais dificuldades nesse momento. Frachelli, muito obrigado pela entrevista e mais informações no teu blog, né? A todo momento a gente está atualizando o leitor. Ok, então mais informações no blog antoniocarlosfrachelli.com. E a CPI das empresas